Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu veio contar mais um relato que aconteceu comigo quando era criança. Um dos, né? Bom, a gente morava numa casa que era tipo um meio lote, eu não sei como é que eu vou explicar. A casa, ela era bem antiga e na sala passava uma madeira, tipo madeira. Eu lembro que minha mãe às vezes escutava passos à noite e era bem nítido, sabe? E ela pegava, quando meu pai não estava em casa, ia dormir com a gente no nosso quarto, ficava com medo e ia dormir com a gente no quarto. E nessa época, meu pai dormia muito fora de casa. Sempre foi de ficar em bares até tarde da noite, dos bares ia para os outros lugares, né? E deixava eu e minha mãe sozinha em casa e meus dois irmãos. Então, quando ele não voltava, ela pegava e ia dormir com a gente no quarto. E nesse dia, ela encostou as duas camas dos meus dois irmãos e foi dormir com eles. E eu ficava com um corredorzinho que separava a minha cama, da deles, né? Que ficava do lado da parede. E essa noite eu tive um pesadelo. E eu acordei, naquele susto que eu acordei, eu olhei do lado e vi um homem de armadura. Eu acho que aquela armadura assim, é da época medieval, que tampava o rosto, uma espada na mão assim. E ele brincava, eu olhei assim para baixo, ele estava brincando com um cachorro preto. Uma gracinha o cachorro. E ele brincava, mas eu fiquei assustada com aquilo. Naquela época eu nem sabia o que era aquilo. E aí eu olhei para esse homem e eu queria acordar minha mãe, eu queria que ela escutasse e nada. Aí eu comecei a chamar minha mãe bem baixinho. Falei, mãe. E ela não via. Mãe, não via. Na hora que eu vi que ela não acordava, eu dei um grito, mãe! Aí ela só respondeu assim, Eu falei, tem um homem aqui no quarto. Ela acendeu a luz, saiu correndo, acendeu a luz, e não tinha mais nada. E por incrível que pareça, eu ainda dava para ver um pouco a sombra do cachorro. O homem não, mas o cachorro ainda vi um pouco. E é uma coisa que não dá para entender, porque a casa era velha, mas também não tão velha assim, né? Deixa eu dar o ponto de ver uma pessoa da era medieval, porque é um homem de armadura, mas eu sei que foi um susto muito grande. E nessa casa aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Então é isso. Foi mais uma visão e que não dá para entender o porquê, né? Uma coisa que não tem explicação. Ali você tá vendo um homem de armadura na sua frente. E ele não tava nem aí pra mim. Ele brincava com o cachorrinho, tava bem entretido, como se estivesse em outra dimensão. É incrível, mas é isso mesmo, como se estivesse em outra dimensão. Bom, então é isso. Muito obrigada.